A paz do Senhor. A vida de José no Egito, que a Bíblia declara, nos mostra e revela uma narrativa tremenda e gloriosa que começa em Gênesis 37 e vai até Gênesis 50. Nós aprendemos coisas profundas e gloriosas do que é a ação de Deus na vida do homem. O poder de Deus sendo revelado e manifestado de uma maneira tão profunda, íntima e poderosa que muda as circunstâncias, muda toda a negatividade, muda tudo e qualquer coisa que for contrário para exaltar a sua grandeza, a sua promessa, a sua bênção, exaltando o homem, abençoando o homem, se fazendo presente na vida do homem e mostrando que o plano e o propósito de Deus é maior do que tudo e todas as coisas e sempre prevalecerá e prosperará na vida daquele que crê e que é fiel à sua palavra e à sua promessa. Isso que a vida de José nos ensina. E eu gostaria de ler aqui algumas passagens bíblicas e mostrar o que a Bíblia declara, o que Deus revela sobre a vida de José e o que Deus fez na vida de José e que Deus pode fazer na sua vida. Se você crer e confiar no Senhor e liberar sempre palavra de fé e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, na virtude do Espírito Santo, andando com Deus e servindo a Deus. Eu quero usar o Salmo de número 105. Versículo de número 16 ao versículo 22 diz assim: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador dos seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. A Bíblia está descrevendo José aqui. O salmista está anunciando o plano e o propósito, a grandeza e a majestade de Deus de uma maneira global, de uma maneira geral. José, ele conhecia parcialmente aquilo que estava acontecendo abaixo do sol. Mas Deus, através do salmista, está nos mostrando a plenitude da ação, o propósito e a grandeza de Deus e aquilo que Deus faz na vida de um homem que anda com ele, que o serve e que crê nas suas promessas. Aqui está declarando que quem mandou vir a fome foi Deus. Foi Deus que ordenou que tivesse aqueles 7 anos de seca, aqueles 7 anos de ausência de chuva e de sequidão. Mas antes de Deus enviar isto, Deus começou a trabalhar na vida de José. Deus começou a se mover na vida de José. Falou com José e Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E nas circunstâncias adversas que José passou, Deus trabalhou com ele de tal maneira que de escravo, que de servo, aqui nos declara que ele foi constituído senhor do palácio, administrador de todos os bens do Egito e um instrutor dos oficiais do Egito para ensinar sabedoria às autoridades do rei. O que é a sabedoria aqui? A capacidade de agir e de realizar com instrução, entendimento e juízo. Deus te dá essa capacidade. Deus quer fazer isso em sua vida. As experiências que acontecem contigo têm um propósito. O trabalhar de Deus em sua vida, em sua alma, de tal maneira que Deus trabalha em todas as circunstâncias e usa as circunstâncias para construir a sua vida, edificar a tua vida, transformar o teu caráter e te tornar uma pessoa apta, como declara o apóstolo Paulo, um vaso idôneo, santificado para uso santo do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha o que a Bíblia declara sobre José. Quando ele estava na casa do pai dele, proximamente ali uns 17 anos, ele teve 2 sonhos. E ele contou aquele sonho aos irmãos dele, que um sonho, os molhos de trigo dos seus irmãos se inclinavam diante dos molhos dele. O segundo sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Aí até o seu pai Jacó falou: meu filho, porventura eu e sua mãe iremos nos prostrar diante de ti? Deus estava falando com José os seus planos, os seus propósitos. E qual era o futuro de José? Ser abençoado, engrandecido, próspero e cheio de graça, porque trigo significa ter vida, sustento, alimento. Deus estava declarando através do sonho que José ia ter vida, ele ia trazer o sustento, ia ser próspero no meio da família dele. O sol e a lua significa aquele que governa
o dia e a noite, e as estrelas se inclinavam, quer dizer, Deus ia trazer um governo, uma direção soberana sobre a vida dele. Quando ele contou para os seus irmãos o invejaram. E quando o seu pai o presenteou com uma túnica de várias cores, o negócio ficou mais negativo, mais complexo ainda. Os seus irmãos passaram a odiá-lo, invejá-lo e desejaram mal para ele. Deus estava trabalhando nessa circunstância. Deus já estava começando a trabalhar na vida de José. A escola de Deus começou na vida de José. Na casa do seu pai, junto com seus irmãos, Deus estava ensinando a José a viver e a conviver e a se relacionar com pessoas que têm pensamentos contrários, adverso e diferenciado com as nossas vidas. Olha só, de repente você está passando um momento de perseguição, de lutas, de pessoas que não estão te olhando com bons olhos. Se você está andando com Deus na direção do Espírito Santo, saiba, Deus vai usar essa circunstância para te preparar para coisas grandes e maiores que há de vir. Depois nós sabemos que José foi vendido e foi trabalhar na casa de Potifar, que era guarda do rei, guarda do palácio. E ali José como um servo, José como um escravo. O Potifar confiou todas as suas riquezas, confiou todos os seus bens, porque José começou a administrar de tal forma que fez aquilo crescer e se multiplicar. E a Bíblia declara, e Deus era com José, e o fez prosperar na casa de Potifar. O que José estava aprendendo? Que a presença de Deus, a direção de Deus e a virtude de Deus na vida, mesmo nós sendo servos, quando somos fiéis, Deus nos faz crescer, progredir e prosperar em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer situação, porque Deus não é limitado à situação nem à circunstância. Ele é Deus, é livre, soberano e age na vida daquele que está receptivo ao poder e à graça dele. Ele foi testado, a fidelidade, o amor e o zelo dele por Deus, quando a mulher de Potifar investiu contra a vida dele para que ele se deitasse com ela. Ele falou, não vou pecar contra Deus e nem vou fazer tamanha transgressão. Seja fiel a Deus, zele pelos princípios do Senhor, conserva a tua vida, santifica a tua vida, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque a recompensa e a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, por causa dessa fidelidade, levantaram uma calúnia contra José, ela levantou, e ele foi parar num cárcere, numa prisão. E ali, prisão é lugar de escassez, é lugar de alimentação pouca e não abundante. Mas a Bíblia diz que Deus fez ele achar graça e benignidade com o carcereiro e o Senhor era com ele e o fez prosperar. E ele passou a ser o administrador da cadeia, como o diretor daquele presídio. E o Senhor era com ele e o abençoou. O que Deus estava ensinando a José? A viver os 7 anos que há vir no futuro de fome e escassez, a ter a presença de Deus, a sabedoria de Deus e a inteligência, que com pouco, com os recursos que tem em mão, administrar e manifestar de tal forma, de tal maneira, que no momento de circunstância tão adversa, crescer, progredir e prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder e autoridade de Deus vivo e verdadeiro. Resultado? 2 presos chegaram ali naquele presídio. Um era o copeiro do faraó, o outro era o padeiro. Eles tiveram um sonho e ficaram entristecidos. E José teve um discernimento espiritual. Ele olhou para aqueles homens e falou, olha, por que vocês estão tristes? Ele falou, nós tivemos 2 sonhos e não sabemos o que significa. José falou, de Deus pertence as interpretações. Contai-me o sonho. José estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. José estava aprendendo a ter o coração aberto para receber a direção, a orientação e em todas as coisas fazer a vontade de Deus, na virtude do Espírito Santo, para ser usado de uma maneira que levasse vida, sabedoria, inteligência e entendimento para ensinar pessoas que não conheciam a Deus. Resultado, a interpretação do sonho aconteceu, porque Deus usou a vida de José. Vocês conhecem a história. Depois Faraó teve 2 sonhos, ninguém conseguiu interpretar. José foi levado diante de Faraó.
José ali interpretou o sonho para Faraó, declarando que aquilo vinha de Deus, era a palavra de Deus que ia acontecer e se cumprir. Faraó viu na vida de José a presença do Espírito de Deus, que ele era um servo do Deus vivo e verdadeiro, e que Deus o falava por intermédio da vida dele, colocou ele como governador do Egito, o honrou, deu a ele o nome Zafenat Pané, que significa Salvador do mundo, aquele que fala e acontece, aquele que entende o que Deus fala e ensina. Olha que fato profundo na vida de José. E José ali recebeu uma esposa e passou a ser governador. Nos 7 anos de abundância, ele havia aprendido na casa de Potifar como administrar em tempo de abundância, de riqueza, para que aquilo crescesse e prosperasse, tivesse a bênção de Deus. Ele ajuntou o trigo, ele ajuntou ali todos os cereais, construiu celeiros, ele soube administrar de maneira que sobrasse e aquilo fosse armazenado. E quando veio os 7 anos de fome, como ele havia passado aquele período no cárcere, ele havia aprendido a administrar, a conduzir e a dirigir os seus recursos, os seus bens com a bênção e a orientação de Deus de tal forma e de tal maneira que os 7 anos de fome foram supridos, abençoados e ninguém pereceu. E outros povos também vieram ser participantes da mesma bênção por causa da sabedoria de José, por causa da bênção de Deus na vida de José em administrar todos os recursos na direção de Deus. E em todos os momentos e em todas as circunstâncias, ele era dependente de Deus e o Senhor era com ele e o fazia crescer, progredir e prosperar. E como ele interpretou os sonhos no cárcere, quando os seus irmãos vieram a ele e começaram a falar com ele, ele teve sabedoria, discernimento, entendimento para ouvir a voz de Deus e compreender que era o tempo dele se revelar aos seus irmãos, que era o tempo de ele trazer os seus irmãos para estar com ele, para que a promessa de Deus na vida dele se cumprisse e ele, toda a sua família e a descendência de seu pai fosse conservada para que não perecesse na fome, mas vivesse a plenitude, a grandeza, a glória e o suprimento de Deus. Você está vendo como que Deus trabalha, como que Deus exerce os seus planos, os seus propósitos? Aqui nos diz que Deus provou ele em grilhões, que Deus guardou ele ali, ele foi testado até cumprir a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Ele foi solto, se tornou governante dos povos, senhor do palácio do faraó, administrador de todos os seus bens, para instruir seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Deus quer fazer isso em sua vida. Toda circunstância, todo momento, toda adversidade, toda luta, toda tribulação que está acontecendo em sua vida é a escola de Deus te preparando para coisas grandes, tremendas, coisas que vai impactar a sua vida, vai impactar a vida de outras pessoas e todos verão que o Senhor é contigo, que você tem um Espírito Santo, porque nessa circunstância é momento de nos enchermos, nos revestirmos do Espírito Santo e todos verão que você anda e caminha com a sabedoria de Deus, na graça de Deus. Olha o que declara o Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, tem uma outra revelação sobre a vida de José, que nós aprendemos que Deus faz na vida do homem e da mulher que anda na presença dele. Declara assim, Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, versículo 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e esse o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Deus está contigo. Deus liberta de todas as suas tribulações. Não significa ausência de tribulação, nem que você não vai passar por tribulação, mas significa que na tribulação, na adversidade, no problema, o Senhor será contigo, te dará graça, capacitação, crescimento, desenvolvimento e amadurecimento para que você triunfe e prevaleça e vença toda a tribulação pela graça de Deus em sua vida, até você alcançar o lugar da vitória, o patamar e a posição que Deus tem estabelecido para a sua vida, conforme o plano e o propósito que ele traçou para você antes de você nascer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós aprendemos na palavra, é isso que Deus quer fazer e manifestar em sua vida. Outro fato também que nós vemos na vida de José é o seu discernimento espiritual. Quando ele se revela aos seus irmãos, em Gênesis, aqui nós podemos ver
Gênesis 45, eu não vou ler, o capítulo inteiro é lindo e maravilhoso, mas eu quero mostrar o discernimento espiritual, o crescimento e o entendimento que José recebeu em todas essas circunstâncias negativas e que ele enfrentou na sua vida. Ele declara assim, Gênesis 45, 4. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ué, não foram seus irmãos que venderam? Sim, mas José viu, era o agir e o mover de Deus nessa circunstância, para que houvesse salvação, conservação e a bênção de Deus sobre a minha família. Outro fato, continuando. Já houve 2 anos de fome na terra. Quer dizer, ele cria convictamente que aquilo que Deus havia revelado, declarado e anunciado ia acontecer plenamente, completamente, para a glória de Deus e para a manifestação da realidade do governo de Deus sobre a terra. Diz assim, ó. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Deus estava no controle, Deus sabia desta fome, Deus sabia dessa circunstância, por isso que ele me enviou antecipadamente aqui para o Egito. Deus usou a vida de vocês de maneira negativa, mas de maneira positiva para comigo. E conforme as coisas foram se desenvolvendo, Deus foi dando entendimento e compreensão a José, continuando. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Coisa tremenda e gloriosa, José declarou e anunciou a grandeza, o seu discernimento e entendimento de Deus. E quando o seu pai o abençoou, o seu pai liberou a seguinte palavra, Gênesis capítulo de número 49, que você já pode tomar essa palavra na tua vida. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-no flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes e ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda vocês, o Todo-Poderoso que o abençoa, com a bênção do alto céus, bênçãos da profundeza, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas estas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Essa bênção Deus tem para a sua vida, Deus quer realizar na sua vida, Deus quer manifestar, Deus quer te destacar, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer crescer, progredir e prosperar. Por isso, como José, no silêncio de Deus, creia nas promessas de Deus, esteja atento ao trabalhar, ao agir, ao mover do Espírito Santo em sua vida e passe pela escola de Deus, tendo a graça, a virtude e a humildade de Deus. Sabe qual é o resultado? Você vai dizer o que José declarou para os irmãos dele quando ele morreu? Ele declarou a seguinte palavra, versículo 19 do capítulo 50, José, porém, lhes disse, não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Todo mal, toda aflição, toda adversidade, todo problema, toda circunstância negativa, Deus está trabalhando e o final vai se transformar em bem, em propósito glorioso, precioso na sua vida e na vida daqueles que estão em volta de você. Eu termino essa palavra declarando que na sua vida aconteça a realidade que diz Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. O decreto de Deus permanece firme, o plano e o propósito de Deus se realiza e se cumpre na vida daquele que crê, confia, anda com Deus, o serve em espírito e em verdade e que se deixa ser cheio, revestido e usado pelo Espírito Santo. Seja um José na nossa geração, seja um José na tua família, seja um José na tua igreja, alguém que Deus acrescenta, multiplica, faz prosperar e manifesta a glória e a bênção dele. Siga o exemplo de José e você verá a glória de Deus
e cantará o cântico da vitória, e todos glorificarão a Deus pela tua vida e através da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, se torne participante dele. Também compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas. E também, como José, receber esta bênção, essa graça, essa virtude. E que o Senhor seja contigo em tudo, em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. E como missionário de Jesus Cristo, eu declaro que Deus te abençoe e realize os planos deles na tua vida plenamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.